Oi, pessoal, sou Ana de Oliveira, do método A Chave para 120, e eu ensino mulheres que cuidam de idosos com esse aquecimento, com agitação, a terem dias tranquilos. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os desafios do cuidado, no sentido de quando você descobre que aquela pessoa, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu sogro, está precisando de cuidados diferentes e que vão precisar que algumas coisas mudem um pouco. Bom, realmente é uma fase conturbada, né? Principalmente quando nós estamos falando de você descobrir o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente se depara com um idoso e a gente não fica pensando muito, né? Eu acho que um dia ele vai ter dificuldade, um dia ele vai ter dificuldade. Até quando esse dia acontece. E às vezes é de uma hora para outra que a gente percebe essa diferença, essa dificuldade. E eu sei, porque eu já vi isso acontecer, tanto dentro da minha família, quanto na minha vida profissional, né? Eu sou fonoaudióloga há 18 anos e há 18 anos eu presto cuidados a idosos. Então, nesse tempo todo, eu escuto muito de que é normal. Não, ele tem esse esquecimento, mas é normal do idoso, né? E nisso, o tempo vai passando e ninguém da família, por conta dessas crenças de que para o idoso algumas coisas são normais, ninguém presta atenção. Então, este é o primeiro desafio de quem cuida de uma pessoa idosa. É ela não perceber as mudanças e ela achar que tudo é normal e demorar para buscar um diagnóstico, demorar para investigar o que está acontecendo, certo? Então, como que isso tudo funciona, né? Você vê que aquela pessoa está envelhecendo, mas um belo dia ela se atrapalhou com as contas, ela perdeu a carteira, ela deixou de pagar alguma coisa, ela saiu e demorou para voltar. Você acha que de vez em quando parece que ela está um pouco perdida. De repente, as coisas começam a ficar mais difíceis porque ela está mais esquecida. E aí ela, de repente, fica agressiva, assim. De repente você vai falar, não, mas mamãe, você não saiu para pagar essa conta? Você não saiu para ir no mercado para comprar pão e leite? Você voltou sem o pão e leite? E ela fica confusa e aí ela fica agressiva cada vez que você confronta ou que ela percebe que tem alguma dificuldade acontecendo. Então, é nesse momento que uma ação faz a diferença, né? De você olhar, você procurar um diagnóstico. Então, o primeiro desafio é esse, né? É você olhar o idoso, perceber esse idoso e ver que tem alguma coisa acontecendo. Porque a gente tem que lidar com a dificuldade do outro e nós temos que lidar com a nossa dificuldade também. E isto é puxado. É puxado. É puxado a gente olhar para aquele idoso e ver que ele não tem mais condição de fazer as coisas. É difícil a gente olhar para aquele pai, para aquela mãe que sempre esteve ali do nosso lado, que resolvia as coisas, que era aquela pessoa que ia lá, fazia e resolvia, e ver que ela não pode mais fazer e resolver. E isso é um luto, é uma coisa difícil mesmo, né? Pra gente, pra quem é filho, pra quem tá cuidando. Porque você tá ressignificando tudo, o seu papel e o papel daquela outra pessoa.
E é tão importante essa fase, e ele é um desafio a ser tomado, a ser ultrapassado. Porque sem a gente ultrapassar este primeiro desafio de perceber e buscar, perceber primeiro, né, que tem alguma coisa acontecendo, nós não conseguimos dar sequência no que a gente precisa para cuidar bem e para manter a nossa rotina tranquila. Então, aí vocês me falam, Ana, como buscar, como passar essa fase? A primeira coisa que eu digo para vocês sempre é que não fiquem naquela de que é normal, de que tudo é normal. E eu gosto de fazer sempre uma analogia, né? Falar sempre coisas semelhantes. Também como fonoaudióloga, as pessoas me perguntam, embora eu não cuide de criança, as pessoas me perguntam sempre: cada criança tem um tempo para falar, é normal. E a criança tem 3 anos e não fala, e não conversa. Não é normal. Tá? Não, cada um anda num tempo. A criança está com quase 2 anos e ainda não ficou em pé. Não é normal. Então, a gente não pode... Não é que a gente tem que procurar defeito em tudo, mas não é normal esquecimento, crises de agressividade. Eu não estou dizendo se aconteceu uma coisa específica, tá? Se alguém quebra, por exemplo, se meu filho pega o meu telefone, joga no chão e ele quebra, eu vou ficar brava, eu provavelmente vou dar uma bronca nele, eu vou ficar irritada. Faz parte. Mas se o idoso começa a apresentar outros sintomas de agressividade, de irritação por pouca coisa e com frequência, daí é importante ficar atento, tá bom? Bom, o segundo desafio da gente cuidar de um idoso que vem apresentando alterações de memória, de comportamento, é a gente saber onde procurar ajuda e saber o que fazer, né? Então é muito importante a informação, você se informar do que está acontecendo, o que pode ser aquilo, quais são as possibilidades de tratamento, né, para aquela situação. Então, por exemplo, dentre as vários tipos de perda de memória, de esquecimento, a gente tem várias causas de esquecimento. Várias causas. Só que para a gente procurar ajuda, a gente precisa saber, a pessoa precisa saber. Então, ela precisa saber que não é normal e ela precisa saber que existem várias causas e algumas delas com tratamento e com cura. Outras não. Então, é a gente buscar o diagnóstico, buscar informação sobre o que pode resolver. Às vezes, muitas pessoas que não têm acesso que têm acesso somente ao SUS, passam por algumas dificuldades na hora desse diagnóstico. E mesmo quem tem acesso a outros médicos de convênio. Porque, às vezes, as consultas são muito rápidas e a gente se atenta mais ao remédio de pressão, do coração, essas coisas todas, aos exames. E, às vezes, a gente, como cuidador, como pessoa que cuida daquele idoso, não sabe explicar para o médico exatamente. E a gente conta uma história para o médico enorme. Mas a gente precisa ser mais direto, aprender a ser mais direto ao ponto. Então, procurar ajuda é muito importante e saber o que é que aquele idoso está apresentando e eu preciso procurar alguma solução. Procurar um médico em primeiro lugar, que é o geriatra, que é aquele médico que entende do idoso, que está habituado no tratamento de um idoso, que vai conseguir aí ouvir aquilo que você está dizendo e dar uma resolução para isso, certo?
Bom, uma vez que eu busquei ajuda, um fato muito importante que a gente precisa fazer é o desafio de explicar para as pessoas o que está acontecendo. Então, numa família que eu tenho outros irmãos, se eu acompanho os meus pais no médico e recebo um diagnóstico desse, eu preciso estar com essas informações muito direitinhas e entender bem o que está acontecendo, para poder passar para as outras pessoas, para passar para os irmãos, para os sobrinhos, enfim, para as outras pessoas que vão auxiliar no cuidado. Porque o que acontece muito? Acontece muito de assim, um filho leva no médico, outro filho cuida. E aí quando a gente vai ver o idoso, é o filho que não foi no médico que tá lá. Então quando você pergunta o que o médico falou e nananã, a pessoa, não sei, eu não tava no médico. Não sei, meu irmão foi no médico, mas não soube me explicar direito. Então, como é que você pode lidar e tratar uma situação que você não sabe direito como é? Então, isso é muito complicado. Então, por isso que é muito importante você estar a par, saber explicar para as outras pessoas que estão junto no cuidado, que estão participando, que fazem parte da família, o que está acontecendo e o que a gente vai fazer, tá? Para melhorar essa situação toda. E pessoal, eu sei que às vezes, né, passando por esse processo todo, é um diagnóstico doído. Eu sei que é. E aí tem pessoas que sentem assim, não, acabou, não tem mais o que fazer, já era. Depois tem pessoas que pensam assim, não, eu não aceito, não quero que seja assim, não vai ser. E tem pessoas que dizem, bom, dá para fazer alguma coisa para melhorar a situação de todo mundo. Eu quero que vocês sejam essa terceira pessoa. Que vocês lembrem que sim, dá para fazer alguma coisa para melhorar a vida dessa pessoa e a vida de quem está cuidando. Certo? Porque lembra que eu falei que é desafiador. Primeiro eu preciso vencer algumas partes, eu preciso vencer alguns desafios. O primeiro desafio é a observação, o segundo desafio é a aceitação e o entendimento, né? Eu preciso aceitar aquilo, eu preciso ter um diagnóstico e aceitar o que acontece, aquilo que já é. E procurar as formas de resolver, de melhorar essa situação, de fazer com que aquela pessoa não tenha uma sentença, mas continue tendo uma vida tranquila, digna e que a pessoa que está cuidando também tenha uma vida digna e tranquila. Então, é tudo sobre isso. Tudo gira em torno de ensinar, né, para as mulheres que cuidam dos seus familiares, né, dos seus idosos que têm aí alterações de memória, de agitação, como ter dias tranquilos. Como é que você vai ter dias tranquilos, apesar de tudo que está acontecendo na sua vida, né? Bom, uma outra coisa importante é a gente olhar para o futuro, né? Eu não falei agora há pouco dos 3 tipos de pessoas? A pessoa que acha que acabou, a pessoa que nega e a pessoa que procura uma solução. Então, a pessoa que procura uma solução, o que ela vai fazer? Ela vai procurar meios de oferecer o melhor cuidado, né? E deixar aquela pessoa o melhor possível. Então, pessoal, por exemplo, uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma síndrome demencial hoje, ela pode viver mais 20 anos com aquela síndrome demencial. A evolução depende de muitas coisas, mas também nós sabemos que depende da quantidade de estímulos e de como você lida com essa situação toda. Depende de você proteger a saúde geral dessa pessoa e como você lida com
com as situações. E você pode sim ter muita interação e ter muita troca com essa pessoa por muito tempo. Então, é um desafio passar por tudo isso, diagnóstico, aceitação, busca de como resolver. É um desafio que vale a pena, né? Embora eu saiba que não é fácil, eu entendo isso, eu vejo isso no meu dia a dia todo dia, né? Aí você fala, Ana, mas como assim eu vou olhar para o futuro? Vou te dizer. O que são as coisas que mais para frente as demências, o Alzheimer vão prejudicar? A comunicação, a memória. Então, o que eu tenho que pensar em facilitar? A comunicação, a memória. Então, eu posso pensar em lembretes, em coisas, em agendas e calendários, em coisas que fiquem sempre à mão, em dicas sempre, numa forma de se comunicar, que você sempre esteja priorizando o entendimento daquela pessoa e facilitar as informações que você está colocando para ela. Quando você olha para o futuro, no cuidado de uma pessoa dessas, o desafio é o tempo. Uma pessoa pode viver 10, 15, 20 anos com uma síndrome demencial. Você vai viver esses 10, 15, 20 anos bem do lado dela e ela vai ter uma vidinha legal ou vai ser na turbulência? Então, o que você pode ajustar e onde você pode buscar auxílio, né? Com certeza eu posso auxiliar vocês. Como? Dando para vocês essas ferramentas, dando para vocês o entendimento do porquê cada fase é difícil, porquê cada fase acontece, as dificuldades, como a gente pode resolver, o que significa cada fase, como lidar, como entender com cada fase e adquirir um olhar diferente para o idoso que apresenta essas manifestações de esquecimento e de agressividade. Porque esse olhar que você vai dar para o idoso, ele vai te auxiliar. E eu vejo muitos cuidadores, muitas pessoas que cuidam. Quando eu digo cuidador, é a pessoa que está oferecendo os cuidados, tá? Não é o cuidador necessariamente que eu estou pagando. Eu vejo pessoas exaustas. E elas estão exaustas porque elas estão fazendo um cuidado ser sofrido. E não precisa ser assim. Existem outras formas da gente fazer um cuidado tranquilo quando se conhece as etapas do envelhecimento, por que acontece cada coisa e como resolver. Então, tudo isso, na minha metodologia, são 8 módulos, são muitas aulas. Essas partes são abordadas, todas, né? Passo a passo, para você entender tudo que está acontecendo. Bom, e aí você me diz, né? Bom, qual que é a vantagem de tudo isso, Ana? A vantagem é que eu tô prometendo para vocês ter dias tranquilos. Se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O idoso com muito esquecimento e com um pouco de agressividade, ele pergunta várias vezes a mesma coisa. E aí as pessoas que estão ali cuidando, elas ficam irritadas, porque está respondendo a mesma coisa várias vezes. Se eu entendo que na cabeça dela é a primeira vez que ela está perguntando aquilo, eu vou ficar brava? Não. Ou eu vou responder, ou eu vou de repente dar um jeito de fazer aquela informação ficar fácil para ela. Entendeu? Se eu sei
que o idoso vai ficar agitado antes de ir para o médico, eu vou deixar ele ficar agitado já? Eu vou me agitar junto com ele? Não, eu já sei que isso vai acontecer. Eu não posso ficar agitado porque ele está agitado. A gente precisa ir entendendo a situação. E isso faz o quê? Com que eu, que estou cuidando, fique tranquila e passo essa tranquilidade, esse acolhimento para a pessoa que eu tô cuidando. Um exemplo. Quando uma criança se machuca. Uma criança se machuca. Ela quebra um brinquedo dela. Pronto. Elas ficam desesperadas, né? A gente começa a gritar e a chorar junto porque ela quebrou o brinquedo. Se a gente fizer isso, como que ela vai reagir? Né? Ou a gente chega pertinho da criança, fala assim: filhinho, quebrou o brinquedo, puxa, ai, né? Mas tudo bem, a gente vai tentar consertar, nós vamos tentar colar, vamos deixar ele aqui, vamos levar o brinquedo para o hospital, daqui a pouco a gente volta a brincar. Tem outros brinquedos também, você não vai ficar sem brincar. Quer dizer, é contemporizar. Veja que o idoso não é criança. Ele é um indivíduo completo, ele é uma pessoa completa. Mas, em casos de síndromes demenciais que afetam, né, o entendimento, a memória e a agitação, eu preciso facilitar as coisas para aquele cérebro, porque ele não tem mais a mesma capacidade de se organizar como ele tinha antes. Então, não é tratar a pessoa como criança, que é um desafio muito grande. É você acolher ela como adulto. E dá para fazer isso. E tem muito resultado. Aconteceu comigo ontem. Eu fui fazer um atendimento presencial ontem. Ontem eu fui fazer um atendimento presencial e a senhora estava vindo assim pelo corredor gritando: eu não quero, eu tô cansada, eu quero dormir, eu não tô aguentando. Aí ela chorava. E a cuidadora veio ralhando com ela: não, mas pelo amor de Deus, a moça vai escutar o que a senhora tá falando. Quando ela chegou, eu falei assim: vamos sentar aqui um pouquinho? Só um pouquinho, vamos sentar, vamos tomar uma água, vamos respirar. A senhora tá bem? Nossa, que calor que tá hoje, né? Puxa vida. E aí eu retomei, né? Eu disse: a senhora lembra que na semana passada eu vim aqui, tomei uma chuva? Aí ela: lembro. Eu falei: nossa, ainda bem que hoje não vai chover, né? Imagina eu ficar tomando chuva toda semana. Aí ela já deu risada. O que eu fiz? Eu tirei o foco do que ela tava. Ela não queria sair da cama, ela não queria fazer atividade. Mas eu joguei o foco em outra coisa e não toquei nesse assunto mais. Peguei o caderno de atividade que a gente usa e comecei uma outra coisa, mudando o foco do que eu estava falando. Então, isso é um desafio, porque a gente tem que mudar a forma como a gente está habituado a lidar. E a gente quer dar bronca, a gente quer dizer que sim, que tem que fazer. Mas existem formas diferentes. E aí, qual é o benefício? De novo, vou repetir. O benefício é a gente ter dias tranquilos. Então, todo mundo vai ter um dia tranquilo. A pessoa que está cuidando, os outros familiares e o próprio idoso. Por quê? Porque você contornou a situação. Tá? E para tudo isso, gente, o primeiro desafio precisa ser superado. E eu vou falar bastante disso de novo, eu vou até voltar nesse ponto. O primeiro desafio do cuidado é a gente olhar para o idoso e entender o que ele está mostrando para a gente e que ele precisa de um olhar diferente. Olhar para esse idoso e perceber o que está acontecendo de diferente nele. Buscar auxílio para eu entender realmente o que está acontecendo, um diagnóstico, tá? E arregaçar as mangas para melhorar essa situação.
E isso é só a pessoa quem está próxima, é só o cuidador que pode fazer. Não adianta você levar no melhor médico. Se você levar no melhor médico tarde demais, não vai adiantar. Então você tem que levar sim no médico para ter realmente um diagnóstico, mas o andar da carruagem vai depender bastante da pessoa que está cuidando. E é desafiador, porque é uma responsabilidade grande, mas a maioria das coisas que as pessoas me contam ou me perguntam é sobre essa ansiedade do cuidado, de não saber muito bem o que fazer, de querer oferecer o melhor cuidado e não saber como, né? E é por isso que eu tô aqui. Calma, tem uma solução. É por isso que eu tô aqui, para ensinar vocês que cuidam de idosos com problemas de memória e de agitação a terem dias tranquilos. Não é? Bom, hoje, então, a gente falou sobre alguns desafios do cuidado, tá? Ativa o sininho aqui, dá um like nesse vídeo, encaminha para outras pessoas que têm familiares idosos, para que eles saibam dessas informações e fiquem aí craques, tá? Já atentos, certo? Também já entra lá no meu Instagram, curte, dá uma olhada nos vídeos lá, já se inscreve. Tem vídeo, tem reels, tem post, tem live e façam perguntas, né? E quanto mais vocês perguntarem as coisas, mais eu souber qual que é a dificuldade de vocês, o que vocês precisam mais, qual que é a maior dúvida, o maior anseio que vocês têm, melhor eu posso produzir aí, fazer conteúdos para vocês que sejam realmente úteis e que auxiliem vocês a manter tranquilidade nos dias, certo? Porque é o importante, né? É a gente viver dentro da tranquilidade e não fazer dessa situação uma situação que a gente fique muito ansioso. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso. E eu espero que vocês gostem. Escrevam seus comentários aí para mim, que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? E até a próxima!